até a internet, meu filho tem 1 ano de idade, meu filho não usa a internet. Realmente, seu filho com 1 ano de idade não usa a internet. Mas você precisa se comunicar com a mãe dele para saber sobre o seu filho. E isso engloba um custo de internet. Agora, o que acontece? Vamos supor que na casa more apenas a mãe e a criança. E que o custo da internet seja R$100. Aqui apenas de modo exemplificativo. O que entra na pensão vai ser R$50, ou seja, metade desse custo. E quando eu falo o que entra no cálculo da pensão, eu não estou dizendo que esse valor vai ser pago integralmente por uma das partes, porque nós precisamos saber qual o custo de vida do menor. Não existe como a gente estabelecer um valor de pensão alimentícia sem saber qual o custo do menor. Então, esse custo, gente, ele é completo, ele vai tudo, ele vai desde custos de moradia, e aí você vai incluir uma parcela de um financiamento caso exista, ou de repente um aluguel, um condomínio, gás, energia, telefone, se estudar em colégio da rede privada, né? Vai entrar escola, material didático, se a criança faz um esporte ou curso de idiomas, tudo, mas é absolutamente tudo vai entrar no custo da pensão alimentícia. Como forma de ajudar, né, a gente chegar a um valor mais preciso, o meu escritório elaborou uma planilha. E com essa planilha é possível a gente saber qual o valor da criança, quanto custa essa criança. Com base no valor que essa criança custa para os pais, nós iremos determinar o valor da pensão alimentícia. A maior parte dos clientes, quando recebem a planilha, eles ficam um pouco em dúvida. Eles querem fazer 2 planilhas, uma com aquilo que eles pagam e outra com o que a outra parte paga. Mas a forma correta não é essa. Na planilha, vocês vão preencher, que é esse o presentinho que eu vou deixar para vocês, né? Que vocês vão mandar uma mensagem para mim aí com um print da votação do Top 100 e todos vocês vão receber essa planilha. Eu já vou explicar desde agora como preencher essa planilha para o cálculo da pensão alimentícia. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o pai, né, ou a mãe, porque assim, aquela obrigação judicial de pagar alimentos vai ser daquele que não detém, né, a guarda, que não é o guardião do menor. Mas não é por isso que o outro não está pagando. O outro está pagando também parte dos custos. Mas se a criança mora comigo e eu sou a mãe, a minha parte eu já estou pagando. Então o pai vai pagar a parte dele. E vice-versa, quando o pai for o guardião da criança. E aqui, quando eu falo guardião, não vamos confundir, porque muitas pessoas acham que por ser guarda compartilhada, a criança vai ficar metade do tempo na casa de um e metade do tempo na casa do outro, e que dessa forma ninguém vai pagar pensão. Gente, isso é mito. Primeiro, no Brasil não existe esse tipo de guarda, onde você pode dividir e metade do tempo a criança vai ficar com um e metade do tempo vai ficar com o outro. Não existe isso. O nome disso é guarda alternada e não é aceita em nosso ordenamento jurídico. Em nosso ordenamento jurídico, temos apenas a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, a criança tem um lar de moradia, que geralmente é o da mãe. No Brasil, na realidade do nosso país, essa é a realidade, embora a lei traga que tanto o pai quanto a mãe possuem exatamente o mesmo direito. Na prática, a maior parte das vezes, né, até por uma questão cultural, a criança fica morando com a mãe. E o pai, ele vai ter o direito de visitas. E esse é um grande problema que nós temos. Por quê? Porque pai não é visita, pai também tem que conviver. E a regra no Brasil é que a cada 15 dias, né, ou seja, um final de semana de cada, o pai vai ter contato com o menor. Só que eu, como advogada, e eu não estou aqui defendendo os homens, eu estou defendendo aqui os direitos do seu filho, porque o seu filho precisa da sua presença como mãe e também da presença como pai. Gente, imagine, né? O casamento terminou, mas a relação com o filho não pode mudar. Então, um casal que está acostumado a ver o filho todos os dias, agora ele passa a ver a cada 15 dias, um final de semana.
realmente, a minha opinião é que esse período é muito curto. E esse período, a lei permite que possa ser aumentado, desde que as partes, no acordo de guarda e regulamentação, digam como vai ser. Só não pode ser a guarda alternada. Por quê? Porque na guarda alternada, isso retira a rotina da criança. Isso é ruim. Já foi feito, inclusive, vários estudos nesse sentido. E assim, ao invés de ajudar ao menor, muitas vezes atrapalha na sua criação. Então, esse é o principal motivo que no Brasil não se adota a guarda alternada. Somente a guarda compartilhada, que é exatamente como eu falei, e a guarda unilateral. O que é que muda na guarda unilateral? Em nenhuma das duas há alteração no valor da pensão, mas na guarda unilateral, aquele que detiver a guarda, ele é o único responsável por tomar decisões no que tange ao menor. Por exemplo, vai matricular em uma outra escola, vai colocar em um curso, de aprendizagem, de idiomas, em um esporte, você pode tomar essa decisão independente de comunicar tem que comunicar, independente da aceitação do outro. Você tem total autonomia para escolher o que é melhor para o seu filho. Só que a guarda unilateral é uma exceção. Geralmente, o juiz só concede a guarda unilateral quando o pai ou a mãe demonstra um desequilíbrio emocional e demonstra atitudes que prejudicam o menor. Então, visando proteger o menor, nesses casos, é normal aplicar a guarda unilateral. Nos demais casos, a regra sempre vai ser da guarda compartilhada. Bem, como eu falei para vocês, na planilha vocês vão receber tudo, né? E se tiver algum item que porventura não se aplique à necessidade do seu filho, como por exemplo, plano de saúde, transporte escolar, mensalidade, você pode apagar. A planilha ela vai livre para ser habilitada, né? Então você pode habilitar a edição e você pode substituir alguma coisa que porventura não tenha na planilha, mas que seja custo do seu filho. Via de regra, quem ganha mais, paga mais. Vamos supor que o custo do seu filho dê um valor de R$2.000. Então, se o custo do seu filho, após você preencher essa planilha, que eu vou dar de presente para vocês, chegar em R$2.000 e a condição financeira do pai e da mãe é a mesma, independente de quem a criança vai ficar, vai ser dividido meio a meio. Agora, se a sua condição financeira for melhor do que a da mãe, você vai pagar mais, porque a regra é clara. Quem ganha mais, paga mais. Então, dessa forma, né, se você ganha 60% a mais que a mãe, quando você tem o custo do seu filho, que você vai ter através dessa planilha que você vai preencher com todos os custos, pronto, você ganha 60% a mais, o que der ali, né? A sua obrigação vai ser 60%, a da mãe vai ser 40%. O Eduardo está falando aqui, o custo tem que caber no bolso dos pais, não? Sim, Eduardo, quando há a separação, a criança tem que manter o mesmo poder aquisitivo, ou seja, não pode aumentar os valores e nem diminuir os valores. Se o filho está acostumado a estudar em um colégio público, não é porque divorciou que ele vai estudar em um colégio particular. Ele vai continuar estudando na mesma escola ou em uma escola similar. Porque a ideia aqui não é aumentar custos. Ao contrário, a ideia aqui é manter o mesmo padrão de vida do menor. Por quê? Porque o menor não pode ser sacrificado pelas decisões dos pais. Perguntas? Teve alguém que perguntou, não me recordo do nome, né? Se o pai não puder pagar. Gente, a partir do momento que você tem filho, não existe não poder pagar. Filho é uma responsabilidade muito grande. Não existe situação de desemprego, não existe doença, né? Não existe absolutamente nada. Se você tem filho, você tem que pagar a pensão alimentícia. Se realmente for uma condição que te impeça completamente de trabalhar, essa obrigação vai ser transferida para o parente mais próximo. Exatamente.
Mas o que não pode é um menor, né, ser penalizado com isso. E uma coisa muito importante é porque muitas vezes, né, quando o pai ele fica com a criança, eu já ouvi isso de vários pais. Doutora, eu não quero nada da mãe, eu vou cuidar aqui de meu filho, não quero um centavo dela. O dinheiro não é seu. E o dinheiro não é para você. O dinheiro é para seu filho. Ainda que você tenha condições de mantê-lo, ainda que você possa pagar todos os custos desse menor, o valor da pensão alimentícia não é para o pai e muito menos para a mãe. O valor da pensão alimentícia é para o menor. Então você não deve abrir mão desse valor. Quer você seja o pai, quer você seja a mãe, porque esse é um direito indisponível do seu filho.